Você está com grandes expectativas, irmão? Eu também, viu? Quando eu recebi esse convite, eu sabia que Deus ia fazer algo especial já à noite. A gente está cantando, né? Abre portas ao milagres. Quantos aqui creem que essa noite nós não sairemos da mesma forma? Oh, aleluia! Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque é um privilégio estar na tua presença. Nós exaltamos o teu nome, tu és o único digno, Senhor, de receber toda a glória e oração. E declaramos, Pai, em nome de Jesus, uma noite extraordinária na tua presença. Reconhecemos a unção do teu Espírito nessa noite. E estamos com os corações sensíveis para recebermos da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, louvor. Muito obrigado. Aleluia. Oh, aleluias. Meus queridos, é sempre uma grande honra estar com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 12. A partir do versículo 1, nós vamos começar a partir daqui. Tenho certeza, irmãos, absoluta, de que hoje à noite, Deus tem algo muito especial para a sua vida. E eu quero te fazer um convite. É um hábito santo, viu? Deus, ele, apesar de eu falar para todos vocês, quantos aqui entendem que o Espírito Santo comunica a cada um de nós de maneira individual e pessoal? E que ele traz respostas para mim e para você de perguntas que a gente nem desconfiava que tinha. E de repente a gente chega aqui, o Espírito Santo nos conduz e nos leva a algumas informações muito específicas e dá direções. E o meu convite a você é que hoje à noite você anote tudo que Deus vai comunicar, porque Ele vai falar com você. Amém? Diz assim as Escrituras Sagradas em Atos 12, a partir do versículo 1, diz assim: nessa ocasião, rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos sem fermento. Dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Meu Deus do céu. Você viu a dificuldade que Deus teve para tirar as algemas de Pedro? É nenhuma. Eu vou dizer não para você entender, viu? Eu não sei quais são as dificuldades pelas quais você tem passado, os obstáculos que você tem enfrentado, ou as oposições com as quais você tem de lidar. Eu posso te garantir que o Deus a quem você serve, a quem você pertence, não tem dificuldade nenhuma em fazer cair algemas. Nenhuma. Mas Eduardo, cara, eu sou crente. Eu não deveria ter problemas. Não há uma só passagem na Bíblia que te garanta isso. Não há uma só passagem na Bíblia que diga que uma vez em Cristo não teremos nenhum tipo de dificuldade. Uma vez eu orei ao Senhor e eu meio que reclamei, sabe? Eu fiz: Senhor, é tanta bronca para resolver. Oh, meu Deus, me ajude. E o Espírito Santo falou comigo, como eu sei que Ele fala com você. E Deus disse para mim: ah, é? Você está reclamando de ter problema? Paulo não teve problema, não? Jesus não atravessou dificuldades, não? Você acha mesmo que Jesus era aplaudido em todo lugar que ele ia, por todas as pessoas? Paulo não só enfrentou um naufrágio, como naufragou, chegou à ilha e veio uma víbora. E ainda picou o rapaz. A questão não são as dificuldades pelas quais eu e você estamos passando.
é a resposta que nós damos a elas. Anote isso e não esqueça: Deus responde respostas. Você sabe que muitas vezes eu e você passamos a vida inteira esperando respostas de Deus, e Ele está esperando a mim e a você a darmos as respostas que nós precisamos dar. Eduardo, e que resposta é essa? Rapaz, há tantas formas de nós darmos as respostas adequadas. João capítulo 9, a partir do versículo 1, Jesus topa com um homem que era cego de nascença. Sabe o que é uma pessoa? Toca nos olhos daquele homem e diz assim: agora vá e se lave no tanque de Siloé. Quem conhece essa história aqui? Sabe o que diz a Bíblia? O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer a você. Um dos pontos, uma das respostas que Deus espera de mim e de você, para nós tratarmos os obstáculos como eles devem ser tratados, ou seja, nada. Porque havia 16 soldados cercando Pedro. Pedro dormia entre dois com 2 algemas. A Bíblia diz que o anjo toca e as algemas caem. Eu e você precisamos começar a entender, a encarar as dificuldades como elas precisam ser encaradas. E o primeiro passo que eu aprendo em João capítulo 9 é que Deus exige de mim e de você obediência. Vá e se lave no tanque de Siloé. O cego foi, obedeceu. Lavou-se, obedeceu e voltou. Porque infelizmente há algumas pessoas que encaram Deus como se fosse Deus uma loja de departamentos, como se Deus fosse Shopee. Eu não sei se você entende, cada dia uma surpresa, não é? Você chega em casa, chegou o pacote da Shopee, deixa eu ver o que é que tem hoje. Rapaz, eu e você temos um Deus abençoador e galardoador, viu? Ser crente é muito bom. Lá fora dizem que: eita, eu não quero ser crente não, porque eu não posso fazer nada. Oh meu Deus, não entendeu nada. Ser crente pode fazer o que é certo. Lá fora as pessoas fazem tudo que não presta e não tem paz, não tem alegria, levantam todos os dias sem propósito, levantam para comer, trabalhar, dormir, para recomeçar. A gente levanta para conhecer Jesus cada vez mais, independente das dificuldades. Você entende como as coisas são no reino? Rapaz, deixa eu te falar uma coisa: se você está entrando numa igreja de crente pela primeira vez, deixa eu te dizer uma coisa: esse povo aqui é o povo mais feliz do mundo, porque nós não dependemos de circunstâncias. Agora a gente obedece. Agora, no que a gente obedece, a obediência não é o fim, porque o cego foi, lavou-se e voltou. O voltar é muito importante, porque eu não posso buscar a Deus por aquilo que simplesmente Ele pode me dar. Eu tenho que voltar para a presença, porque o melhor que Deus pode te dar é Ele mesmo. Porque uma vez que você conheça cada vez mais Jesus Cristo, você vai começar a observar que os obstáculos com os quais você tem de lidar são cada vez menores. O diabo é especialista em se fazer parecer maior do que ele é. Há muitos crentes que passam a vida cristã a vida toda, e eu fui um desses crentes durante muito tempo na minha vida, brigando com Satanás, e eu gritava para ver se o demônio tinha medo da minha voz, e eu, em nome de Jesus, eu gritava, mas eu não cria. Eu aprendi, quando eu conheci Jesus profundamente, que não era uma questão de grito, era uma questão de como eu me via nele. Porque a hora que eu descobri o que Jesus fez na minha vida, o diabo não é mais páreo. Eu não sei se você está entendendo. Ele não está na minha rota de colisão, porque ele está embaixo dos meus pés. Não fui eu que escreveu isso não, viu? Bíblia diz que eu estou assentado nas regiões celestiais. Não tem briga, eu sou vencedor. Aliás, eu sou mais que vencedor. Sabe qual é a diferença? É porque o vencedor vence, mas podia perder. O mais que vencedor não perde.
Era a final da Copa América. Brasil e Argentina. Eu gosto de futebol, irmãos. Às vezes eu fico pensando, será que tem futebol no céu? Porque eu gosto. O Brasil estava perdendo da Argentina. Faltavam coisa de 2 ou 3 minutos para acabar o jogo. Os argentinos começaram a dançar para humilhar os brasileiros. Eu fiquei tão indignado, irmãos, que eu desisti de ver o jogo. Eu desisti. Peguei, fiz, quer saber, eu vou comprar alguma coisa. Saí. Faltavam acho que uns 2 minutos para acabar. Quando eu cheguei na garagem, eu escutei um grito assim. Um jogador chamado Adriano, pega a bola. Alguém lembra desse jogo aqui, irmão? No meio dos argentinos e faz o gol. Resultado final, Brasil campeão. Se o diabo disse para você que o jogo acabou, deixa eu te dizer um negócio hoje aqui. Não acabou, pode ser, pastor Paulo. Não acabou não, viu? Se está parecendo que o jogo acabou, o capitão do seu time nunca perdeu. Meu Deus do céu. Mas, Eduardo, são muitos problemas e dificuldades com os quais estou lidando. Ô, irmão, há tantos desafios descritos na Bíblia que foram vencidos em fé. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens talentosíssimos, escolhidos por Nabucodonosor. Olha a coisa linda. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a história da fornalha? Você conhece. Eles tinham que adorar uma construção que eles fizeram lá. Aí disseram, ou você se ajoelha, ou vão ser lançados na fornalha. Eles falaram, não vamos ajoelhar. Nós temos um Deus a quem nós adoramos. Aí ele falou, não, mandou esquentar 7 vezes a fornalha. Quero ver se o Deus de vocês vai livrar. A resposta é dessas para você botar num quadro. Ele diz assim, olha, o meu Deus pode me livrar. Se ele me livrar, bem. Se ele não me livrar, beleza. Eu não me dobro a isso aí, porque eu tenho um Deus a quem eu sirvo. Sabe qual é o nome disso? Valores inegociáveis. Outra palavra, obediência. Você tem um Deus e só ao teu Deus adorarás. Só que eu e você somos chamados a adorar muitas coisas sem nós nem sabermos. Às vezes nós adoramos parentes, nós adoramos namorado, às vezes nós adoramos dinheiro. Quando nós temos um Deus no céu que nos garante uma vida na sua presença. Chegaram para Daniel e disseram, você orou, a pena é ser comido por leão. Mandaram Daniel para a cova dos leões. Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca entrou numa guerra de crente, você conhece essa história. Você sabe o fim dela. Eu gosto de dizer que Deus deu um livramento aos leões. Porque Daniel era um homem tão na presença de Deus, que se aquele leão se metesse com ele... Mas sabe o que eu acho lindo? Lindo. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Histórias extraordinárias. Mas sabe como ela começa? Daniel 1, capítulo 8. Eles são levados pelo rei para servir ao rei. Aí chega o mestre em sala e diz assim, ó, aqui está o banquete do rei. Tudo que há de melhor para vocês. Deliciem-se. Aí Daniel faz, não. Traga água e legumes. Aí o rapaz faz, mas se eu fizer isso, eu vou morrer, porque vocês vão ficar fracos. Aí Daniel faz, me teste. Nunca você vai obedecer o que Deus quer para a sua vida e vai ter prejuízo, viu? Quantos aqui estão entendendo que eu não estou falando de comida? Eu estou falando de escolhas. Eu e você queremos avançar, eu e você queremos destruir os obstáculos. Isso é maravilhoso, irmão. A gente corre, a gente dança. Deixa eu te falar uma coisa. Isso passa por aquilo com o qual eu e você estamos nos alimentando. O diabo desistiu de desfazer da imagem de Jesus, que ele viu que não consegue. Ele viu que não consegue parar a igreja. O diabo tentou parar a igreja na pandemia. As igrejas fecharam. Foi ou não? Se brincar, a igreja foi a última coisa a abrir. Não foi? Disseram que agora as igrejas fecham. Os pastores viraram youtubers.
O pastor que pregava para 200 pessoas passou a pregar para o mundo todo. O pastor que mal sabia falar para a câmera, o quê? Está todo mundo agora envolvido. Aí o diabo que pensou que ia fechar a igreja, agora a voz da igreja Verbo da Vida Janga é vista no Japão. O inferno não vai vencer nunca, meu filho. Não vai vencer. Agora, eu e você precisamos entender os ardis do diabo mesmo. E um deles é o quê? É distração. Porque existem muitos banquetes, irmão. Meu Deus do céu. Irmão, se você perceber direitinho, e não são ruins não, viu? São saborosos. Se eu e você não entendermos que muitas vezes a gente tem que escolher o legume, se você não está entendendo, eu não estou falando, isso aqui não é Masterchef não, viu? Mas você está entendendo onde eu quero chegar? E que muitas vezes é saboroso demais. Eu estava lá na Zona Norte, eu fui diácono vários anos. Eu estava com a minha esposa no cantinho, passa por mim pastor Edgley. Pastor Edgley, vocês conhecem o pastor Edgley? Ele chega por mim, muito simpático, e aí Eduardo, tal, e ele com um copão de café enorme. Eu gosto muito de café. Eu fiz, naquela época eu não gostava não, mas depois hoje eu gosto. Aí ele falou assim, você quer provar? Eu fiz, não pastor, obrigado. Ele fez, não tem açúcar. Eu fiz, não tem açúcar. Ele fez, não tem açúcar. Eu só tomo café sem açúcar. Aí eu peguei e fiz assim, eita, agora a gente precisa adaptar o paladar. Ele fez, não. Não se adapta o paladar à ausência de açúcar. A expressão é, o paladar tem que amadurecer. Porque quem gosta de açúcar é menino. Aí ele pegou e disse assim, olha a festa infantil. Só tem brigadeiro, doce e bolo. Porque gente grande, irmãos, sabe lidar com amargo. Nem sempre vai ser gostoso, nem sempre vai ser divertido, mas Deus não te garante que você não vai ter problema. Agora Ele te garante que Ele vai estar com você. Meu Jesus do céu. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Existem muitas vezes, vidas cristãs que poderiam ser muito mais profícuas, vidas cristãs que poderiam ser muito mais produtivas, se a gente liberasse os pesos. Deus não chamou a mim e a você para sofrermos todos os dias. Desertos existem na vida da gente. Existem momentos nos quais eu e você somos provados. Tiago fala sobre isso. Mas isso não é a nossa realidade eterna. O reino de Deus, diz Romano 14, não é comida nem a bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito. Justiça, você é justo diante de Deus, porque Jesus pagou o preço, não foi à toa. E quando Jesus pagou o preço, Ele te deu acesso à presença do Pai. Eu e você não merecíamos, ninguém aqui merecia estar aqui, mas um dia Jesus entrou na minha vida e me deu acesso ao Pai. Não é assim? Em uma das escolas onde eu ensino, é tão legal, quando eu chego lá tem uma catraca eletrônica. Aí quando eu chego na catraca, eu faço reconhecimento facial. Aí quando eu coloco o meu rosto, a catraca diz assim, acesso liberado. Alguém já fez aqui? Não é legal? Você chega aí, acesso liberado. O mundo lá fora, acha que Deus é uma pessoa absolutamente distante. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus mudou sua vida e agora você tem acesso liberado. Eu não sei se você está entendendo. Ah, mas é uma dificuldade no trabalho que eu estou tendo. Você é luz, luz vence trevas. Ah, mas me disseram que no trabalho não tem mais isso não. Não tinha, você não chegou?
pois vai ter. Você entende como é que é o negócio? Mas Eduardo, você está dizendo isso por quê? Porque eu carrego alguém em mim. Ser crente, querido, não é a gente simplesmente carregar a Bíblia para onde a gente vai. É a gente viver a Bíblia. E se eu vivo a Bíblia, eu lido com obstáculos, mas eu lido de forma diferente. Mas Eduardo, você não sabe as dificuldades pelas quais eu estou passando. Eu sei que Deus é especialista em transformar cenários. Isso eu sei. Aquela mulher, ela havia adulterado. Estava condenada à morte. É muito interessante essa passagem. João capítulo 8. Os homens chegaram para Jesus e aí, ó. A lei diz que ela tem que morrer por apedrejamento. O que é que o Senhor diz? Jesus escrevia na terra. Todo mundo aqui conhece essa história. O que foi que Jesus disse? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você concorda que naquele cenário tinha uma pessoa que podia tirar a pedra? O próprio. Todo mundo foi se retirando e Jesus pergunta assim, cadê os teus acusadores? Senhor, eles foram embora. Então vamos fazer o seguinte, eu também não condeno você não. Agora me dê uma resposta. Vá e mude de vida. Eu não posso estar na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, fazendo o que eu fazia. Eu não posso, preste bem atenção, Deus não está mais interessado no que eu faço do que em quem eu sou. Agora, quem eu sou, reflete no que eu faço. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não finjo ser crente. Eu sou. E é por isso que as pessoas no seu trabalho querem Jesus sem você abrir a boca. Você entende o que eu estou dizendo? Você é evangelístico sendo você. Porque, irmãos, eu vou dizer a você, quando eu chego na sala de professores, o tom da conversa muda. Você entende o que eu estou dizendo? Opa, parou a conversa, Eduardo, chegou, é para mudar mesmo. É assim. Você entende como são as coisas? Porque eu e você fomos chamados para impactar esse mundo. E cobrir o mundo com a glória de Deus não é simplesmente a gente pregar o Evangelho e levar o poder de Deus. É ser Deus na vida das pessoas. E deixa eu te falar uma coisa. Se você no seu trabalho impressionar uma pessoa, você tirou um sorriso de Deus. Porque Deus não é um Deus ligado a números. Alguma das maiores pregações de Jesus foi para uma pessoa. Jesus fala com a mulher samaritana, é uma mulher. E ele diz para ela, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Porque a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você está entendendo que existem obstáculos e dificuldades com os quais a gente vai lidar. Mas eles não têm que ser pesos quando nós sabemos quem vai conosco. Amém? É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Liberando os pesos. Está preparado para receber? Eu vou começar agora. Estou brincando. Estou brincando mais ou menos. Você está feliz com Jesus? Aleluia. A Bíblia conta a história lá em Lucas capítulo 8, que Jesus estava com os discípulos no barco. E a tempestade foi tão forte, irmão, tão forte, que aqueles homens acharam que iam morrer. E quer saber? Eu acho que eles iam mesmo. Porque ali havia homens experientes do mar. Se eles chegaram àquela conclusão, é porque muito provavelmente a coisa era muito séria mesmo. E eles foram a Jesus. E Jesus estava dormindo. Igualzinho a Pedro. Dormindo. Senhor, acorde. O senhor não está sabendo não que a gente vai morrer? O senhor não percebeu não? Jesus se levanta e ele não entra em desespero. A Bíblia diz, Jesus
fala com a tempestade. E o que Jesus fala é uma lição para mim e para você até o fim das nossas vidas. Sabe por que Jesus fala com a tempestade? Ele diz assim o que ele fala. Ele fala assim: cale-se. Esse verbo é muito poderoso, viu? Por que ele disse para a tempestade calar a boca? Porque circunstâncias falam. Circunstâncias são eloquentes. E muitas vezes ela vem dizer para você: você não é quem pensa que é. Você é menor do que você pensa que é. Deus não liga para você. Deus esqueceu de você. Aí Jesus vem e diz assim: cale-se. E a Bíblia diz que os ventos e o mar fazem assim: vrau. Deus responde respostas. O que você tem falado às circunstâncias? Chegou a hora de nós sairmos da defensiva, porque a Bíblia diz que se eu e você falarmos ao monte crendo, sai. Declare, fale e creia. Você entende que esse poder está disponível para mim e para você? Mas Deus não se move pela minha, sua necessidade. Deus se move pela oração. Se eu e você não orarmos, uma pessoa pode morrer de fome ganhando na Mega Sena da virada. Pode. É só não ir buscar o prêmio. Não é não? Eita, ganhou na Mega Sena, morreu de fome. Por quê? Porque o prêmio está lá, mas não foi buscar. Uma vez eu cheguei para o Senhor, eu até conversei com minha esposa esses dias sobre isso, relembrando, né? Eu estava num momento tão difícil, irmãos, da minha vida, porque todos nós passamos dificuldades. Tão difícil, tão difícil. Eu me lembro que eu cheguei no quarto, sentei na minha cama assim, eu disse: meu Deus, com medo, o medo tomou conta de mim. Aí o Senhor me deu uma lição e eu quero compartilhar com você. Porque o contrário do medo é fé. Aí Deus falou comigo assim: meu filho, se você fosse filho do Bill Gates, que na época era o homem mais rico do mundo, hoje seria, eu acho que Deus falaria, se você fosse filho do Elon Musk, você estaria com medo agora aí? Eu fiz: não. Aí Deus fez: pois é, eu tenho muito mais que ele. « 2026 vai chegar. Eu não estou com medo de 2026, irmão, porque o meu Deus já está lá. É assim. Eu e você não estamos na defensiva. Agora declare sobre o próximo ano. Declare. O que é que você quer? Marcos 10, a partir do versículo 46, a Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó, quando um cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém sabe o nome desse homem? Bartimeu, filho de Timeu. O filho de Timeu falando ao filho de Davi. E a Bíblia diz que Jesus estava saindo de Jericó. Deixa eu te falar uma coisa: existem oportunidades que você não pode perder, viu? Jesus estava indo embora. A Bíblia diz assim: Jesus parou. Sabe por que Jesus parou? Porque você é importante para Ele. E as pessoas próximas a Bartimeu diziam: cala a boca, está atrapalhando, incomodando. Não incomodes o mestre. Aí a Bíblia diz, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aí Jesus parou. Mande chamar ele aqui. Traga ele aqui. Aí os homens: tem bom ânimo. Os que mandaram ele calar a boca: tem bom ânimo, o mestre te chama. Aí ele foi. E Jesus fez uma pergunta para ele, que eu sempre li essa passagem achando que era a pergunta mais óbvia do mundo. Jesus olha para Bartimeu e diz assim: o que você quer? Eu pensando, o homem é cego, pede esmola, é óbvio que ele quer
vê, não é não? Porque uma pessoa que pede esmola toda a vida se habitua. Quando Jesus fala assim, o que você quer, ele poderia ter pedido esmola. Eu não sei as circunstâncias negativas com as quais vocês têm lidado. Não permita que ela diminua as suas expectativas. Ele diz a Jesus, eu quero ver. Jesus curou aquele homem. Hoje é uma noite para liberar pesos, viu? E tratar os pesos como eles devem ser tratados. Mas existe um outro fator, querido, que tem impedido ainda muitos cristãos de viver o melhor de Deus. Eu falei das circunstâncias. Mas existe um outro fator, tão forte quanto. Que são pessoas ligadas. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Porque o que eu vou te falar agora, eu tive numa visão de Deus sobre essa igreja, sobre esse culto de hoje. Eu estava orando e o Senhor me mostrou pessoas vindo à igreja, carregando um peso enorme. Pessoas que vêm para a igreja, mas que estão carregando um peso. Por isso que eu estou falando sobre isso com você. Porque Deus me deu uma direção para falar com você sobre isso. E além das circunstâncias, são pessoas que carregam pesos pelo passado delas. O que houve lá atrás. Isso tem que ser liberado de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Não vai. Isso acaba hoje. Eu não sei a sua história, conheço pouquíssimas pessoas aqui da igreja, então eu estou muito à vontade para ministrar isso aqui. Mas existem pessoas que amam Jesus sinceramente, que foram transformadas pelo sangue de Jesus, e pessoas nas quais o Espírito Santo habita, filhas de Deus, mas que cometeram erros no passado e não conseguem se livrar da dor desses erros que cometeram. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje é a noite para essa ferida virar cicatriz. Ela está lá, você até lembra, mas não dói mais. Eduardo, como é que eu sei isso? Porque Deus é um Deus de recomeços. Eu comecei lendo a história de Pedro. Você acha que Pedro foi perfeito? Rapaz, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio no ministério de Jesus. Das pessoas com Jesus ali era Pedro, Tiago e João. Pedro testemunhou a transfiguração. Pedro era, entre aspas, o braço direito de Jesus Cristo. Mas na hora do aperto, irmão, Pedro negou Jesus. E não foi uma vez só, não. E a Bíblia diz que quando ele nega a terceira vez, a Bíblia diz assim, Jesus olhou para ele. E Pedro sai chorando, diz a Bíblia. Pedro errou. Toda vez que eu lia, eu ficava pensando, meu Deus, que olhar de Jesus deve ter sido assim, ó, de decepção. Hoje eu não vejo assim, não. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscita, o anjo diz assim, diga aos discípulos e diga a Pedro, ele ainda faz parte do time. Os erros que você cometeu não tem mais poder que o sangue de Jesus para restaurar a sua vida. Pedro voltou a pescar. Sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque o projeto de Deus para a vida dele, ele falou assim, não tem mais jeito não. Acabou. Eu decepcionei o Senhor. Aí Jesus está com Pedro e diz assim, Pedro, vem cá. Depois que Jesus ressuscita. E ele não vem com sermões, ele não vem com acusações. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Sabe por quê, irmãos? Porque é possível cometer um erro mesmo amando Jesus. O que eu e você não podemos fazer é desistir. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou te falar. Você não está
autorizado a desistir. Pedro, tu me amas. Pedro, eu te amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? O propósito que eu tinha para a sua vida continua. Apacente minhas ovelhas. Pedro, você me ama, Senhor. Tu sabe? Apacente as minhas ovelhas. Meu projeto para a sua vida não mudou uma vírgula. Agora eu e você precisamos deixar para trás. A mulher de Ló ficou entre o destino e o propósito, porque ela olhou para trás. Se eu todos os dias levantar olhando para trás, meu amanhã vai ser ontem todo dia. Eu preciso me libertar disso. Deus é especialista em reescrever histórias. Quem é o pai da fé? Me ajude, me ajude. Abraão, Hebreus 11, o pai da fé, teve um filho com a serva. Não foi perfeito, não. E Sara riu. Quando o anjo disse, você terá um filho, Sara riu. Aí o anjo faz assim, por que você riu? Ela faz, eu não ri não. Ela mentiu para Deus. Mas sabe quando você olha Hebreus 11 o que diz? Sara, mulher de fé. Presta bem atenção. Deus não é Deus de pessoas perfeitas, mas Ele capacita a mim e a você a andarmos na sua presença. Deus não mede você pelos erros que você cometeu, mas pelo sangue de Jesus que transformou a sua vida e deu acesso a você. Você está entendendo? Nós já estamos terminando. Mas eu tinha que dizer isso. Às vezes, o nosso passado não está centrado, nos está impedindo de avançar, não é pelo que a gente fez, não. É pelo que fizeram com a gente. Às vezes não tivemos culpa, mas houve erros em relação a gente. E eu vou te dar 2 tipos. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Primeiro, às vezes, a nossa família erra demais com a gente. Demais. Às vezes nós carregamos pesos que vieram lá de trás. Por quê? Por quê, Eduardo? Porque a nossa identidade, ela é construída inicialmente dentro de casa. Se você parar para analisar direitinho, a nossa identidade cultural, a cor da nossa pele, a língua que nós falamos, tem a ver com a família na qual estávamos inseridos. E vamos combinar, gente. Hoje, infelizmente, a maioria das famílias é disfuncional. Pais ausentes, mães ausentes, e às vezes pais e mães que, quando presentes, não deveria ser o que foram. Às vezes, existem pessoas que ouviram palavras tão duras, que hoje, mesmo dentro da igreja, não conseguem se libertar do que ouviram. Há pessoas com 50, 60 anos que sofrem por dores e colocadas por palavras quando elas tinham 5 anos de idade. Mas hoje é uma excelente noite para você se libertar desses pesos, para você liberar os pesos. Aí você vai dizer, mas Eduardo, como é que a gente faz isso? Porque isso ainda dói. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus te deu uma nova vida. Marcos 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você hoje tem uma nova família. E aquelas palavras negativas dirigidas a você, ou mesmo ações, elas não podem ter o poder de ser mais importantes para você do que o que Jesus fez para você. Porque se eu e você permitirmos que obstáculos ou o passado nos definam, nós vamos nos ver sempre como gafanhotos. Números 13 diz que Deus tinha um grande propósito, que era o povo tomar posse da terra prometida. Mas quando eles chegaram lá, havia gigantes. Aí eles dizem assim, e eles nos viam como gafanhotos.
assim como nós também nos víamos. Se eu e você todos os dias levantarmos em função de sentimentos negativos colocados contra nós, a gente nunca vai ser rei e sacerdote que 1 Pedro nos garante que nós já somos. Mas quantos entendem que hoje é uma noite para você ficar bem? Sabe por quê? Porque Jesus é a resposta para a minha vida e para a sua vida. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que uma nova história foi escrita. Zerou o jogo. Eu não sou o que fizeram comigo. Não sou. Eu não sou o que disseram a meu respeito um dia. Eu não sou. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E a Bíblia diz que você é sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Você tem dono. Rapaz, você é amado, ainda que você não sinta. Você é guardado, ainda que você não veja. Sabe por quê? Porque o Deus que mudou a tua vida, Ele não está aqui para te condenar, não. Ele está aqui para te amar. Ele está aqui para te dar um propósito para a sua vida todos os dias. É um bom momento para nós liberarmos os pesos. Aleluia. E eu quero orar por você. Foi para isso que Deus me trouxe hoje aqui. Quero chamar o louvor aqui, por favor. Em Atos capítulo 12, nós lemos a história de Pedro. E as algemas caíram. E o anjo diz para ele assim: solte a capa e me siga. E quando Pedro vai, a Bíblia diz que as portas se abrem automaticamente, sozinhas. Quem inventou porta automática não foi shopping não, viu? Já está na Bíblia. A porta abre sozinha. Deus tem portas extraordinárias para abrir para a sua vida em 2026. Agora a Bíblia diz em Atos 12, 5, que enquanto Pedro estava cercado de soldados, olha que interessante, a Bíblia diz, e a igreja orava intensamente por Pedro. A sua igreja vai orar por você agora. Há alguém aqui que gostaria, pode estar enfrentando algum tipo de circunstância muito difícil, muito desafiadora, e você crê que há uma unção nessa noite disponível para que isso seja resolvido, ainda que naturalmente não tenha saída, eu quero te fazer um convite. Vem aqui à frente. Sua igreja vai orar por você. Há alguém aqui que queira, de uma vez por todas, se libertar de algo que lhe fizeram no passado. Esse é um bom momento. Venha cá, nós vamos orar por você. Esse é um bom momento. É um bom momento para nós descansarmos no Senhor. Fique certo de que algo sobrenatural, irmãos, vai acontecer nessa noite. Algo extraordinário no reino do Espírito será movido, viu? Aleluias. Venha, porque é hoje. Você não vai ter mais um 2026 desse. Não. Será extraordinário, irmãos. Prepare-se para o maior ano da sua vida. Sabe o propósito de Deus para a sua vida? Chegou a hora, meu filho. Oh, aleluias. E a igreja ore, viu? Deixa eu falar com vocês. Quando nós oramos e concordamos no reino do Espírito, nós acionamos esferas poderosas da parte de Deus, que são liberadas, queridos, de uma maneira absolutamente sobrenatural. Eu não tenho nem que saber o que é. Agora Deus sabe literalmente o que é.
E se você vê, é porque você crê. E se você crê, já é. Já é. Já é. Em nome de Jesus. Quero que a igreja ore. Pastor, tá? Pastor? Pastor saiu. Vem cá, pastor, vamos orar juntos? Agindo com poder, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro a ti, Adoro a ti. estás aqui, curando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, mudando histórias. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, restaurando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres ao todo Caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. abre portas, Abre portas,
sinta, mesmo que não vejo nem sinta, Ele não para de agir. Ele não para de agir. mesmo que eu não veja e nem sinta, mesmo que eu não veja e nem sinta, você não para de agir. você não para de agir, mesmo que eu não veja e nem sinta, mesmo que eu não veja e nem sinta, você não para de agir. não para de agir, que eu não veja e nem sinta, Mesmo que eu não veja e nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. mesmo que eu não veja e nem sinta, Mesmo que eu não veja nem sinta, você não para de agir. você não para. De agir. Mesmo que eu não veja e nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Ele não para. De agir. Mesmo que eu não veja, mesmo que Eu não vejo ou nem sinta, você não para de agir, você não para, de agir. você não para de agir, você não para de agir, você não para. Não, ele não para de agir, ele não para de se mover, ele está trabalhando, sim está, mesmo que eu não veja e nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura o caído, és a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo. Jesus, todos juntos. Enxuga as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas,
restaura o caído, resposta para tudo. Ele enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, restaura o caído, resposta para tudo. Jesus, Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ele abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu e és. ele abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu abre portas, opera todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, e esse é quem tu és, 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 e esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é e mesmo que eu não veja e nem sinta, você não para. Não para de agir, você não para de agir. Mesmo que eu não veja e nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. mesmo que eu não veja ou nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para. de agir. Você não para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, mesmo que eu não veja ou nem sinta, Você não para de agir. Você não para de agir. mesmo que eu não veja ou nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. ele não para, não para, não para, você não para de agir. Não, não, não. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, Que eu não veja ou nem sinta, não para de agir. você não para. Para de agir. Mesmo que eu não veja ou nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para de agir. Você não para de agir. mesmo que eu não veja ou nem sinta, Mesmo que eu não veja ou nem sinta, você não para. de agir. Ele não para. de agir. Você não para. De agir. Você não para. Você não para. Ele não para. de agir. Ele não para. de agir. Ele
Jesus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, não perde aquilo que está disponível nessa noite. Muitos vieram aqui, tiveram coragem, tiveram fé. Só o posicionamento de você sair do seu lugar e ter vindo aqui à frente, algo poderoso já começou na tua vida. E a Bíblia fala sobre a imposição de mãos. Coisas foram quebradas. E eu declaro você que não veio aqui, mas eu declaro a tua vida livre. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo da opressão. Como foi ministrado aqui, você não é só o vencedor, você é mais do que vencedor. Leva para casa essa tua vitória. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar um pouco nessa mesma unção, debaixo dessa atmosfera. Antes de a gente ministrar sobre a ceia do Senhor, nós tivemos aqui um novo nascimento. Na verdade, Larissa, ela voltou para os caminhos do Senhor. Aleluia. E eu quero fazer um convite. Se você ouvir essa palavra, se você quer receber esse mesmo poder, essa mesma liberdade do Espírito, e ser filho de Deus, e quer confessá-lo nessa noite, que Ele é Senhor sobre a tua vida, que Ele é mais importante para você, não é mais as coisas do mundo, mas aquilo que Deus tem te oferecido, que é melhor do que qualquer coisa, que Ele mesmo é incomparável. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Se Ele não te falta, nada mais te falta. Mas para aquele que já o recebeu, para aqueles que fez dele o Senhor da sua vida, e se você ainda não fez essa confissão ainda, abre-se essa oportunidade para a gente estar aqui, celebrar, orar por você. Sabe, muitas pessoas do mundo dizem: olha, todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E com a sua boca, se confessar a Jesus, Romanos 10, 9, se confessar a Jesus que Ele é Senhor, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Não fica tímido, não fica envergonhado ou acanhado. Somos uma família. Deus, Ele quer te alcançar. Se você não está com coragem de vir aqui, chama uma pessoa do teu lado e me conduz até lá na frente para a gente fazer uma oração. E a gente começa, e a gente ceia hoje todos juntos, como família. Tem mais alguém? Larissa foi a primeira. Tem mais alguém que quer se juntar a ela? Todos crentes? Todos salvos? Oi. Aleluia. Então vamos dar continuidade. Vamos ministrar a ceia. Os diáconos podem se preparar. Aleluia. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Estou lendo aqui na versão NVI, tá? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aleluia. Então nós temos aqui um texto onde Paulo recebe instruções acerca da ceia do Senhor, e versículos antes ele fala sobre a reunião que as pessoas estavam tendo para ceiar. E ele diz: olha, o que vocês fazem, eu não os louvo, eu não aprovo o que vocês fazem, porque vocês estão fazendo qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Porque aquele que tem muito traz muito, aquele que tem pouco traz pouco, aquele que não tem nada não traz nada, mas aquele que traz muito come muito, e aquele que traz pouco come pouco, e aquele que não trazia nada não trazia nada. Isso não é ceia do Senhor, porque ceia do Senhor é partilha, é igualdade, é comer do corpo de Cristo, é beber do sangue de Cristo, é ser participante daquele momento, não individualidade, porque todos têm o mesmo valor, todos foram comprados pelo mesmo preço, preço de sangue. Ninguém foi mais caro do que o outro, ninguém foi mais barato do que o outro, todos tiveram o mesmo valor. Cristo derramou o seu sangue por toda a humanidade. É importante a gente compreender isso, porque quando nós venhamos a ceiar, ele diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Não é fulano, não é ciclano, somos irmãos, mas existe o propósito pelo qual nós fazemos, e é em memória dele. Foi ele que derramou o seu sangue, foi ele que pagou o preço, e é por ele que nós vivemos, é por ele que nós nos movemos, é por ele que nós existimos. E estamos aqui para celebrar a nossa redenção e celebrar também a nossa justificação, porque a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é ser justiça de Deus? É estar diante de Deus como se nunca tivesse pecado, salvo, livre e perdoado. Aleluia, aleluia. Queria que você levantasse suas mãos para nós orarmos pelos elementos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Não é a ceia do verbo da vida, mas é a ceia que celebramos ao Senhor, Pai, como o Senhor nos ordenou. E queremos colocar diante de Ti esse pedaço de pão, Pai, que simboliza o Teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões, que foi chicoteado, que foi humilhado, Pai, por causa do nosso pecado, mas Ele venceu. Nós abençoamos e consagramos para essa finalidade, assim como esse suco de uva, Pai. Nós sabemos que ele não torna o sangue de Jesus, mas ele simboliza aquilo que foi pago pela nossa vida. Simboliza, Pai, aquele sangue que escorreu por causa do nosso pecado, que nos comprou, que nos lavou e que nos deixa limpo, mais alvo do que a neve. Em nome de Jesus, nós queremos também abençoar e consagrar para essa finalidade esses elementos, em nome de Jesus, amém? À medida que você for recebendo, você vai ficando de pé, e nós no final vamos ceiar todos juntos. Consagro tudo que sou, de
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que deles há. E toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. e todo ser que neles há. E toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, Deus Criador. e toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu Aleluia. és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar também, se alguém aqui congrega em outra igreja, está aqui nos visitando. Ei, você pode, se você é nascido de novo, se você já fez essa confissão por Jesus, você é nascido de novo, você pode também cear conosco. Como eu falei, não é a ceia do verbo da vida, mas é a ceia do Senhor e é para o corpo de Cristo. Amém? A gente respeita quem faz diferente, mas a gente segue aquilo que está na palavra, porque somos corpo. Amém? E se você está assim, você não pegou o cálice, por esse motivo você quer cear, você levanta a sua mão, o diácono vai levar até você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por nós. E fazer isso todas as vezes em memória de mim. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. É a nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Aleluia. Quero te dar aí 30 segundinhos para você curvar a sua cabeça. Conversa um pouco com seu pai. Examine-se você a si mesmo. E logo depois nós vamos cear. Obrigado, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Então, vamos cear todos juntos. Aleluia! Vamos celebrar! As palmas. Apaixonados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. E a perseguição não nos parou, o Covid não nos parou. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu parou. O Covid não parou a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Nação, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Onde está a igreja vitoriosa? Aleluia, onde estão os mais do que vencedores? Aleluia, aleluia. Você pode sentar um pouco? Aleluia.